Olá, Oi, tudo bom? Muito obrigada, Paola, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui contigo. Fiquei muito contente que você aceitou o convite. prazer é todo meu. Maravilha, Paula. Já dei uma explicação aqui um pouquinho do teu currículo, né? Contei aqui um pouquinho da tua história, da tua trajetória, e estava até lançando assim brevemente sobre o nosso trabalho em conjunto na Copicia, né? Que foi um trabalho que a Paula trabalhava com essa parte de catálogo, desenvolvimento de produtos, e eles tentaram trazer, né, esse projeto todo o catálogo, todo o projeto conceito que tinha, né, das coleções, e a gente trouxe então para a arquitetura. Foi aí que eu conheci a Paola, então de certa forma ela foi minha cliente, minha parceira ali de trabalho, né? Então foi um prazer muito legal e aí acabou virando uma grande amiga. Muito bacana isso. Verdade, Eliana, foi um projeto, foi um marco, sim, foi um aprendizado gigante. Eu tive o Sim. privilégio de estar ao teu lado, de te acompanhar com toda a tua expertise. Foi maravilhoso. Acho que ao longo Foi. dessa live a gente vai falar um pouquinho também dele, né? É um projeto que deixou saudades, né? Sim, bastante. Muito, muito legal. Então, o desafio de encantar o cliente, né, Paola, é o tema da nossa live de hoje. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do quão importante essa relação, né, que a gente tem do produto com o consumidor. E daí a pergunta para a gente iniciar a live é a pergunta que não quer calar, né? Como encantar o cliente, né? Qual é a sua dica aí para a gente poder fidelizar e encantar esses clientes? Então, para a gente conseguir encantar o nosso cliente, a gente tem que conhecê-lo. Conhecer, como tem aquela clássica, né, que diz onde vivem, o que comem, né? Exato. Basicamente a gente precisa entender quem é a persona, quais são os anseios, qual é o lifestyle da pessoa, e eu trazendo para um universo familiar, né? Antigamente, o cliente ele era classificado pela classe social, faixa etária e o sexo, gênero, né? E Uhum. era basicamente isso. Eu, por exemplo, tenho em casa dois clientezinhos de Uhum. mesma classe econômica, mesmo gênero e mesmo sexo. Mas, por exemplo, eu vou fazer um bolo para eles. Os dois desejam coisas diferentes. Eles são Uhum. diferentes. Um vai Uhum. querer um bolo de Kit Kat cheio de M&M's em cima. O outro vai querer um Uhum. naked cake. Então, Uhum. são gostos diferentes. Não quer dizer que um não vai provar do outro, mas eles são Uhum. pessoas diferentes. Eles têm Uhum. estilos diferentes. Isso eu estou Uhum. falando do universo pequeno de quatro pessoas que moram dentro de uma casa. Então, quando a Uhum. gente traz isso para o universo de consumidor, acontece a mesma coisa. As pessoas não são iguais. Elas Uhum. têm desejos diferentes, elas têm inspirações diferentes, uma trajetória diferente, Uhum. escolhas nutricionais diferentes, e faz Uhum. que elas façam parte, pertençam a determinados grupos, né? Então, o Sim. grande desafio quando você vai fazer uma coleção é você entender para quem que você está fazendo, Uhum. né? Uhum. Será que a tua Uhum. empresa consegue criar coleções para pessoas diferentes, ou será que a minha coleção é tão enxuta que eu preciso focar só num nicho, né? Uhum. Então, Uhum. assim, o primeiro passo para a gente encantar é conhecer para quem a gente está desenvolvendo o produto, né? Uhum. E, assim, como é que eu conheço? Vejo na loja o que que compra? Sim, Eu é ia te perguntar uma. como é que a gente faz essa pesquisa. Então, como é que você recomendaria conhecer melhor esse cliente, essa persona, esse público-alvo? Então, existem pesquisas formais que coletam dados, que nos trazem informações bem consolidadas, assim, né? Uhum. De hábitos de consumo. Mas existe também, vamos supor, para o lojista, né? Ele tem clientes que são fiéis a ele e ele tem um padrão de hábito de consumo. Ele também é um elemento de pesquisa, né? Uhum. Então não é só o papel. A observação é muito importante, a percepção das pessoas que estão por trás do balcão ou do representante que atende o cliente. Então é um conjunto de informações que vai te ajudar a entender esse perfil, o que ele quer
o que ele não está encontrando comigo, que talvez ele está buscando na concorrência. Então, essas são algumas ferramentas que nos permitem conhecer o cliente, né? Ô, Paola, e por que essa definição, né? Montar esse catálogo de produtos, montar esse mix, montar essa coleção, por que ela é tão importante no varejo? Porque a gente tem que abranger o máximo de consumidores, de perfil de consumidores possíveis, né? Antes eu tinha comentado sobre a classificação antiga, digamos assim, de classe social, gênero, idade. Hoje em dia está muito forte a questão do lifestyle, que são, né, são palavras bonitas de falar em inglês, né, Li? Mas é o estilo de vida. Então, assim, existem os clientes que têm um perfil mais moderno, tem um perfil mais clássico, romântico, natural, né? Então, quanto melhor a gente entender os nichos com os quais a gente vai trabalhar, mais assertiva vai ser a coleção, porque não é só uma questão de estampa. Ah, tá, então quem é romântico eu vou fazer florzinha. Então quem é moderno eu vou fazer listras, e, né? Não o produto vai muito além só da estampa ou só do estilo, né? Vem todo um conceito por trás disso. O material que você escolhe para trabalhar, os acessórios, a embalagem. Dependendo do cliente, isso é algo que está acontecendo a nível mundial, né? A redução do uso de plástico. Então, assim, como é que o cliente vê a minha embalagem? Será que ele aprecia levar tanto plástico para casa, ou tanto tag que depois ele junta um monte de papel e joga fora, plástico joga fora? Será que a embalagem não poderia ser diferente, né? Então, é mais profundo do que simplesmente uma escolha de estampa, né? É praticamente uma ideologia, né? É algo que a pessoa escolheu como comprador do que ela espera encontrar. E não só, né, no produto, mas também em toda a filosofia por trás da loja, da empresa, né? Então, E acaba de certa forma, né? Porque quando você cria aquela coleção, e a coleção ela vai se alterando, então você acaba ajudando a fidelizar o cliente, porque a partir do momento que o cliente já conhece o teu produto, então ele comprou algum produto nessa coleção. Então ele já sabe que, tipo, numa temporada seguinte vai vir uma nova coleção. Então ele tem essa demanda, digamos, esse interesse, quando ele gosta do produto, de voltar à loja, seja física ou seja virtual, para ver as novas coleções, né? Quem não tem a sua marca favorita aí, ou seja, você não está precisando de uma roupa, ou no caso que era o nosso da Copcia ali, de um jogo americano, mas você sabia que toda temporada ia ter uma nova coleção. Então eu, por exemplo, tenho várias coleções da Copcia porque eu sabia que ia ter a nova temporada, antes mesmo de ter sido arquiteta da empresa, né? Eu já comprava produtos por coleção. Justamente por isso, porque tu acaba fidelizando o cliente que gosta da linha com as coleções. Então você já espera. Eu tenho lojas, por exemplo, de confecção, que eu sei que lá no verão vou dar uma olhada na loja para entender qual é a nova coleção daquela marca. Ou seja, não, de certa forma, a coleção acaba gerando a demanda do consumo, né? E essa demanda vai gerar essa fidelização também, né, Paula? Sim, sim. A partir do momento que você gera a confiança do cliente no que ele está comprando. É uma questão só de renovação, porque ele já conhece o produto, ele gosta. Inclusive, assim, comprar online se tornou tão comum, né? Especialmente agora, no último ano e agora. Mas antigamente era difícil, a gente era resistente, porque não sei se era roupa, né? Não sei se vai ficar boa, não sei se vai caber. Depois eu vou ter todo o trabalho de devolver, não sei se eu vou ganhar meu dinheiro de volta, não sei se vão mandar de novo, né? Era uma insegurança, né? Então, é tão confortável quando você se identifica com a marca e cria essa relação de confiança mesmo no produto é muito gostoso. Que você vai receber, né? Não só da marca, né, com o cliente, mas a gente como consumidor também, né? Eu tenho várias marcas que, como eu falei, eu vou para passear às vezes na loja, acabo consumindo,
porque eu sou uma cliente que aprecia, eu admiro aquela marca, né? Então é muito, muito bacana a gente ter essa... E me diga uma coisa, agora entrando um pouquinho no nosso mérito, né? Daí do ponto de vista da indústria, da fábrica, da empresa que está desenvolvendo a coleção, né? Como é que foi, no nosso caso, foi na Copicia, né? De converter, digamos assim, a transição do catálogo de produtos, como pegar esse catálogo que estava desenvolvido ali, que já tinha todo um conceito, uma identidade da marca, e já tinha, de certa forma, a loja online também, toda a plataforma online da Copicia já funcionava. E como é que foi para vocês essa transição do catálogo, a linha digital, para a gente converter isso para a loja física? Porque, lógico, eu participei do desenvolvimento da loja conceito, né? De como é que foi toda aquela montagem de qual seria a identidade que a gente queria ter na loja. Mas eu tenho o meu ponto de vista da arquitetura, né? Que daí é a montagem do espaço físico. Mas como é que foi para vocês isso, essa transição interna na empresa? Assim, como é que foi para você que trabalhava com o catálogo, né, que fez a curadoria dos produtos? Como é que foi para você esse processo de construção aí da loja física? Foi um grande desafio, porque eu tirei o fone, eu não sei se dá para ouvir tranquilo? Tá Eu ouvindo perfeito. sei que uma travada na internet, o fone desligou. Mas a gente teve uma vantagem que o catálogo ele já era dividido por estilo de cliente, Uhum, por perfil. uhum, No catálogo a gente já tinha o natural, o urbano e tal. De forma geral, eu já vou falar da nossa experiência, mas de forma geral é complicado trazer um catálogo para um ponto de venda, por quê? Porque os catálogos geralmente são segmentados por produto. Por exemplo, um uhum, catálogo de uma empresa de produtos para casa, de decoração. Existe a seção de almofadas. Estão todas juntinhas ali. Depois vem uhum, cortinas, mantas, talhas de mesa, por exemplo, né? É uma uhum. facilidade até para quem compra, porque as grandes magazines ele quer ver aquele segmento que é do interesse dele. Então, Uhum. eu quero ver só a almofada, dá uma folhadinha no resto do catálogo, mas eu só quero ver a almofada, é o que eu compro, então tá bom. Aham. Porém, quando você vai trazer para uma loja, se você quer passar a experiência a experiência sensorial de estar dentro de uma casa, de estar dentro de uma sala de jantar, sala de estar, você tem que fazer a proposta completa, né? Juntar todos os produtos do catálogo, segmentar eles em estilos de vida e apresentar eles dessa Uhum. forma na loja, que foi Sim, o que a gente fez na nossa parceria. A vantagem é que o sim. catálogo ele já tinha essa concepção de vender por estilo, né? Organizado por estilo. Então, facilitou um pouco para trazer para a loja, né? Mas o que Muito. dificultou, e que foi esse quebra-cabeça desvendado por ti, inclusive, foi encontrar uma forma, um mobiliário que comportasse peças Uhum, de formas e materiais diferentes, né? Então, uhum, tinha uhum, peças grandes, centros de mesa, que era só colocar ali e já estava pronto. Mas uhum, e guardanapo, uhum, como é que faz? Né? uhum, Não dá para uhum. pendurar Sim, todos os guardanapos, enfim. Então, sim. assim, foi um exercício mesmo maravilhoso Uhum. para encontrar o melhor formato, né? Pra gente, pelo menos a experiência que vocês tinham de feira foi muito legal, porque, de certa forma, a feira é uma loja efêmera, né? É uma loja que fica ali por um período 3, 4, 5 dias, mas Sim, justamente por ter esse período tão curto, a feira, em geral, ela tem que ser muito prática, a exposição do produto tem que ser uma forma muito dinâmica. Então, eu me lembro que a gente copiou, né, muitas coisas que estavam funcionando no expositor da feira, para arquitetura. Eu me lembro que eu peguei até umas prateleiras, umas coisas de vocês de exemplo, porque não era comum aquele tipo de exposição em lojas convencionais. E eu me lembro que a gente roubou, de certa forma, da fábrica alguns expositores da feira, porque a gente achou bem relevante e acabou adaptando esses expositores depois para a loja. E isso foi muito legal, porque a feira, de certa forma, deu esse repertório, né, essa experiência que vocês precisavam para a loja. Então, e me ajudou muito também, porque a gente também não tinha experiência em
é um tipo de exposição tão mixada, né? Porque você tinha suplá, tinha jogo americano, tinha guardanapo, tinha objetos decorativos, copos, talheres, tipo jogos de jantar, enfim, tinha uma infinidade de chaleiras, né? Tábuas de cortar, aventais, tinha almofada. O mix era muito diversificado, então é difícil você ter, como a gente tem esse conceito em loja de ter um expositor único para tudo e ao mesmo tempo servir para todos os produtos. É difícil a gente conciliar isso, assim, e também conseguir migrar os produtos dentro da loja sem ter que mudar a loja toda, né? Então, eu me lembro que foi um desafio bem gostoso, assim. E trabalhar com vocês por conta desse catálogo também foi muito bacana, porque geralmente o cliente não vem assim maduro com o catálogo pronto, com as coleções, e no final a gente acabou tendo que desconstruir alguma coisa das coleções também, porque estava tão separadinho dentro das coleções que para o catálogo físico, para o catálogo virtual, para uma loja virtual, tá tudo certo, né? Até quanto mais organizado por setor, às vezes até mais fácil para venda. E já na loja física é diferente, a gente acaba tendo que dar uma misturadinha para conseguir gerar essa venda por impulso também, né? Que era algo que para vocês ainda não era sabido, digamos assim, né? Vocês não tinham essa experiência, então foi muito, muito bacana. Assim, foi um projeto, uma obra que eu confesso que eu sinto bastante falta. Foi muito gostoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo que entrava se sentia bem, sentia vontade, se sentia em casa, conseguia enxergar Ó, uma história. A Marina, beijo. Marina que está aqui acompanhando a gente. A Marina é arquiteta, também trabalha com varejo lá em São Paulo. Um beijo, obrigada a todos aqui. Se puderem jogar uns coraçõezinhos aí para a gente, para o Instagram, entender que a gente está sendo relevante aqui para vocês. Ó, Flávia Paola, maravilhosa, feríssima. Obrigada, Flávia, querida. Tem várias pessoas amigas aqui, vários conhecidos também. O Fernando, obrigada pela presença. Felipe, meu primo querida Jerusa, mais uma vez, obrigada aqui pela participação. O Henrique, a Lu, a Flávia, a Mônica, muita gente conhecida aqui também. Obrigada aí pela participação, obrigada pelos coraçõezinhos aí. Obrigada pela audiência, principalmente, né? Estou sempre tentando trazer aqui informações relevantes para vocês, coisas que temas que eu sinto que agrega, né? De áreas diferentes da arquitetura, porque quando a gente fala em varejo e arquitetura para o varejo, as pessoas acham que é só desenho arquitetônico. Eu digo que arquitetura para o varejo não é só desenho de móveis, né, gente? A gente tem que entender um pouquinho mais do mercado, entender tanta coisa além da parte de desenho técnico, né? Desenho técnico é um item, né, dentre tantos outros. Então, eu gosto sempre de trazer aqui um pouquinho mais de conhecimento para que pessoas que têm loja, que têm um negócio, eu tenho várias amigas agora que estão montando os novos negócios, muita gente me perguntando sobre como montar catálogo, como fazer, muita gente me pedindo dicas, porque como a gente lida muito com catálogo, na arquitetura, hoje em dia, praticamente tudo a gente compra por catálogo, né, dos fornecedores. Porque é difícil tu ir no showroom sempre, ter a questão de disponibilidade de tempo, enfim, então a gente acaba lidando muito com o catálogo. E isso me chamou muito a atenção, porque, por exemplo, na Copc a gente transformou um catálogo em loja, né? Então, e é muito bacana porque a gente percebe isso, que esse é o caminho que eu digo catálogo porque, na verdade, é coleções, né, gente? Não é catálogo, é a coleção em si, a curadoria da coleção. Mas eu vejo que é tão relevante, assim. Então, se vocês puderem deixar um like aí, botar uns coraçõezinhos, eu agradeço. E assim, Paola, do processo, como é que funciona? Agora, é uma pergunta bem pessoal minha, né? Que seria como é que funciona o processo de criação de uma coleção? Por exemplo, no teu caso, tu ia para a China, escolher os materiais, mas como é que funciona essa escolha, seja essa curadoria, definir quais os produtos que vão em cada coleção? Porque, por exemplo, às vezes um catálogo de um produto, ali uma linha, tem lá 10 coleções diferentes, 5 coleções, por exemplo, às vezes em confecção tem 2, 3, né? Mas geralmente tem mais de uma coleção por temporada. Então, como é que funciona essa curadoria, essa definição de materiais para uma nova coleção, por exemplo? Como é que funciona essa escolha? Na verdade, assim, eu dou o meu sonho e eu decido que vai ser assim.
Não, Entendi. não, é bem. Quem dera, né? Mas aí tinha que ter Quem muito dera, sonho, né? nossa, uma iluminação. As pessoas acham. A gente vai visitar, às vezes, um cliente, uma loja, a loja é mais curioso. Ah, eu tenho esse produto tal. E aí, Helena, como é que vai ser a loja? Eu digo, olha, eu não faço a menor ideia de como é que vai ser a loja. A gente vai construindo junto, né? Então é muito legal isso que as pessoas têm essa ideia que a gente é um ser iluminado, assim, que vai baixar um Sim, santo, vai sair o negócio, né? Não, gente. É 99% transpiração e 1% de inspiração, né? verdade. Então, falando de forma geral, como funciona o processo criativo, falando macro, assim, depois eu falo Uhum. micro, mas Tá. falando macro, né, das grandes empresas. É muito interessante, voltando um pouquinho no tempo, né, na década de 50, para otimizar o trabalho da indústria têxtil na França, alguns birôs de estilo eram escritórios, né, eles se reuniram para definir cores, materiais e estilo de coleções. Essas definições eram transformadas em cadernos de tendência. E as grandes marcas usavam esses cadernos de tendência, era o começo das coleções. Meio que todo Uhum. mundo se baseava nelas, né? E esses birôs de estilo ainda existem, fazem um trabalho maravilhoso. Eles têm agentes Uhum. de captação, digamos assim, né? Espalhados por todo o mundo, não só em grandes cidades e metrópoles, mas também em vilas. Então, eles acabam captando tendências comportamentais, econômicas, geográficas, né? Eles vão coletando informações, juntam essas informações e traduzem isso em tendências. Eles Uhum. trabalham com uma antecedência de mais ou menos 2 anos, né? Uau. E esses books de tendência ainda existem, como eu falei, são maravilhosos. O único problema é que eles são um investimento muito alto para as empresas, especialmente no Brasil também, né? Dependendo da empresa, porque é um material caro em dólar, em euro, e vale muito a pena, mas assim, é muito pesado, assim, geralmente acaba não entrando no orçamento, né? Uhum. Então, como é que funciona? Se não é por esse caminho, né? Mesmo assim, Uhum. esses birôs de estilo, eles disponibilizam material também gratuito, alguma coisa também sempre a gente consegue captar na internet, né? Mas assim, de forma geral, os pobres mortais da criação, como é que eles trabalham? Então, não é tão pobre mortal porque a gente tem a possibilidade de visitar feiras e clientes, né? E mercado lá fora, que são experiências muito enriquecedoras, né? Sem dúvida. Então, com base nessas viagens que estão cortadas por hora ao mercado ou às feiras, né? Existe também uma ferramenta muito feliz e importante que é a internet. Então, assim, Uhum. através de uma pesquisa feita em todos esses canais, hoje em dia muito feita na internet, né? Através de todas essas inspirações e sinais que a gente recebe assim com as informações coletadas, cria-se um escopo de uma coleção, né? Uhum. Ela começa, ela começa de uma forma muito macro para depois sendo afunilada, né? Uhum. Então é como se fosse um brainstorming, né? Mas uma Uhum. coisa mais direcionada. Por exemplo, né? Eu quero trabalhar com o tema da alegria. Ah, a pandemia foi um momento tão escuro, tão triste, tão pesado. Eu quero fazer Uhum. uma coleção que represente a alegria. É uma ideia, mas assim, a alegria para alguns é aquela alegria circense de cor e textura e barulho, né? A alegria para outros é sentar na beira do mar e ver o mar e botar o pé na areia e ver as crianças correndo atrás do cachorro. São leituras diferentes, Sim. né? Então Uhum. eu vou afunilando o meu foco. Não, eu quero trabalhar na alegria mesmo, de colorido, de circo, né? E Uhum. a partir da definição do tema, você faz a escolha dos materiais. Fica mais fácil por quê? Porque quando você pensa numa coleção circense, você pensa num tecido acetinado brilhoso, né? Você pensa, Uhum. por exemplo,
numa coleção mais náutica, você pensa em algo com mais leveza, mais transparência, material natural, né? Então, assim, a definição do tema, ela já vai te ajudar nas outras definições para montar uma coleção, né? É quase um Então, storytelling do varejo, né? Tipo, quando a gente fala por exemplo, pelo menos você falando assim, eu já estou traçando um paralelo com a arquitetura, por exemplo. Quando a gente vai iniciar um projeto, é exatamente, a gente define a persona, define todas as temáticas que vão ter, né? Então, por exemplo, uma loja de surf, né? Eu não vou trabalhar ela com concreto, por exemplo, não tem nada a ver. Então, eu vou trabalhar com cores que me remetam à praia, que me remetam ao mar. Então, tons, né, as cores, as texturas que remetam, né, que tragam esse consumidor que gosta, por exemplo, de surf para o mar, para a praia, né? Então, isso eu acho que fica muito parecido, por exemplo, na questão do náutico, a mesma coisa, né? Então, você vai trazer uma coleção que seja numa linha, lógico, não precisa ser o clichê ali da corda com a âncora, né? Porque a gente também não usa dessa forma tão clichê na arquitetura, mas me parece que a coleção também conta uma história, né? Você tem que, como a gente fala no varejo do storytelling, né? O contar a história da marca, que as pessoas acham que alguém vai sentar e vai abrir um livro e vai contar a história, mas não é bem assim. A gente quer que a marca fale por si só, né? Tipo, os produtos, as texturas, a forma como ele está direcionado, ele conte essa história da coleção, né? Da nova linha que está sendo criada. E é muito engraçada porque ela tem um paralelo muito tipo, exatamente como acontece a criação de um projeto de arquitetura quando a gente trabalha com loja conceito, lógico, né? O projeto de uma casa é diferente do programa de necessidades, o briefing, né? Mas para uma loja é muito parecida. é Muito verdade. legal. E é um norte, né? É o primeiro norte para depois viajar nas ideias e E, possibilidades, né? e o mais importante, então, define a persona e depois você define uma temática e daí, baseada nessa temática você faz toda uma pesquisa, seja em feiras, internet, daí faz toda uma pesquisa para daí fazer essa parte do processo criativo, né? Sim, para materializar todas essas ideias no produto. E fazem esse dashboard também, tipo essas misturas de materiais, faz essas composições também. Dependendo da empresa, né? Se ela tem mais têxtil, ou no caso ali do projeto que a gente fez junto, tinha uma miscelânea de materiais, né? Então permitia um Legal. intercâmbio de ideias e texturas muito interessante, né? Às vezes a gente está falando só de uma empresa têxtil, às vezes do vestuário, que tem que trabalhar realmente o diferencial nos acessórios, nas estampas, né? Que já não Uhum. trabalha com tantas materiais quanto outras, né? Sim, tá, tô bem legal. E como é que é a aplicação dessa identidade, dessa temática? Então, por exemplo, eu vou criar uma linha náutica, por exemplo, como você falou, vou criar uma linha mais rústica, né? Como é que fica a aplicação? Se a gente fala do contar a história dessa coleção, mas como é que tu aplica essa identidade nela? É só através da textura, o próprio material, ou na hora, por exemplo, de fazer a exposição? Como é que funciona essa aplicação de identidade de coleção nova? É tudo isso que você falou, isso mesmo. Olha, tá respondido, Li. Vamos para a próxima. Eu estou aqui divagando com arquitetura, né? Estou fazendo uma analogia com a arquitetura. Sim, sim, mas é exatamente isso. É a escolha própria, vamos supor, floral. Todo floral não é igual. Se eu quero Uhum, trabalhar com o romântico, né? Existe a vertente do Liberty, que é aquele floralzinho miúdo, mimosinho. Existe o floral mais romântico, aquele vintage, assim, com rosas, flores maiores. Mas se a gente for, vamos supor, para o tropical, já uhum, é uma pegada, é a flor também, mas já é uhum, um floral totalmente diferente, mais exótico, mais uhum. colorido até, né? Então, ali, às vezes, o material é o mesmo, que acontece, vamos supor, numa empresa de cama, mesa e banho, né? Que o material, basicamente, né, é o algodão, a microfibra, o poliéster e tal. O que vai fazer essa segmentação vai ser a escolha da estampa,
das cores. E depois disso, toda a ambientação de foto, que é fundamental. Uhum, A foto vende, né? Ela vende. uhum, Eu acho fundamental esse trabalho de fotografia, o catálogo e as feiras que criam o ambiente, né? uhum, Nas fotos, tu consegue colocar elementos que talvez não estejam tão óbvios na cama, vamos supor, porque tem camas que têm uma pegada náutica, mas é só uma textura, é algo muito uhum, sutil, muito elegante. Mas assim, uhum. os elementos que eu escolher para minha foto ou para minha ambientação de feira ou de loja, que vão dar a direção do estilo que a gente está falando, né? Uhum, uhum. Ou seja, tão importante quanto o teu produto é ter um bom fotógrafo e ter uma boa profissional, né? Os profissionais adequados para fazer essa ambientação também, né? Que é o Sim, cenário, na verdade. É o cenário que o produto vai estar inserido ali para a fotografia, né? é a vitrine, né? A vitrine. Eu trabalho praticamente com cama, mesa e banho há anos, né? Mas eu vejo assim, é como no vestuário, né? É como aquela loja que a gente olha, um manequim, e se enxerga e diz, eu quero tudo, eu quero o cinto, eu quero o brinco, se tiver com Uhum. brinco, é o look Sim, completo. exato. Tu materializa o teu desejo de compra, tu materializa Sim, ali naquela vitrine, né? sim. Da mesma forma, os produtos para casa. Só que às vezes é numa feira, mas geralmente numa vitrine de loja mesmo, ou numa ambientação dentro da loja, que te permita se sentir naquele lugar, né? Gerar essa Transportar. identificação, né, do cliente, né? E daí, como você falou, de quero tudo, quero do jeito que está aqui. Aham, não, eu quero esse guardanapo, eu quero esse jogo americano, eu quero esse supply, eu quero esse prato, eu quero essa flor. Não, essa flor foi comprada na floricultura. Me dá o nome da Muito bom. floricultura, quero fazer igual, Sim, a gente né? já fez loja decorada, assim, tipo, não é bem eu não gosto de usar a palavra decoração, mas a gente faz muito ambientação de loja. E às vezes o cliente quer comprar a ambientação de loja. Já aconteceu, tipo, a gente fez um empório lá em Curitiba, no Shopping Cristal, que a minha cliente falou, Liana, eu quero tudo que seja decorativo, eu quero que esteja à venda na minha loja. E ela vendeu muitos objetos de decoração da loja por conta disso, porque o que estava exposto, com, tipo, vaso, com planta, artificial, natural, que seja, as pessoas acabam querendo comprar tudo mesmo, porque nem todo mundo consegue montar essa composição. Então, se você vê pronto, é muito mais fácil você comprar o kit completo, né? Sim. Muito, muito bacana. Voltando ali para a arquitetura de loja, né, que a gente estava falando ali da parte de exposição e mesmo da feira, que eu acho que quando a gente fala em arquitetura para loja e feira, né, de exposição de produtos, porque quem trabalha na indústria é muito comum, muito mais comum fazer estandes, feiras, né, para exposição do produto, que tem sempre. Eu já trabalhei com feira, já trabalhei com arquitetura de loja, eu trabalho com arquitetura de loja, então vou falar que é praticamente muito parecido. A diferença é que você monta a loja, ela fica lá fixa, né, no espaço, e na feira, não. A feira você vai montar em 3, 4 dias, ela vai embora, mas o propósito, o conceito todo é a mesma coisa. Então, vamos falar feiras, lojas aí, para vocês entenderem que quem está na indústria e quem está no varejo, né? E como é que funciona essa exposição? Porque às vezes você tem uma coleção enorme, né? E nem sempre, como acontece nas lojas, nem sempre a gente consegue escolher todos os produtos que a gente deseja, né, colocar ali à venda, né, para o cliente. Como é que vocês fazem essa curadoria do tipo de produto que vai ser exposto na feira ou na loja? E se a arquitetura, nesse sentido, já tinha falado ali anteriormente faz sentido, né? A arquitetura está adaptada, mas como é que é a tua visão, assim, de como a arquitetura deve receber esses produtos, né? Seja na loja ou na feira. Então, na feira, para a feira a gente inevitavelmente tem que levar tudo, com Uhum, exceção de alguns saldos que já são coleções anteriores, que já são conhecidas pelo cliente, mas na uhum, feira tem que estar tudo imposto. Porém, na feira é um de cada. aham, Então, um de cada resolve. Na loja não dá para fazer isso porque não é um de cada. Dependendo uhum, do produto, tem que ter sim, quatro, seis. Estou falando de produtos de decoração de tamanho médio, assim, né? Dependendo do aham, produto, mais ou muito menos. Então,
na loja, esse é o desafio, é que não é um de cada e vai lá dentro no estoque e traz cada vez que o cliente pede, né? A gente tem que ter o espaço suficiente para ter um estoque mínimo para quem visita a loja, né? Para não precisar justamente ficar deslocando a pessoa lá para dentro do estoque para procurar mercadoria, né? Então, esse é o desafio da loja, porque assim, na feira tu conta uma história num nicho, tu consegue colocar uma peça de cada que você quer apresentar. Mas na loja, coloca 6, daqui a pouco você coloca 6 de outro, ou 8, ou 10, né? Ele quebra um Uhum. pouquinho aquela história que a gente falou que é Uhum. a historinha contada, né? Então, Aham. é um desafio, eu vejo assim que para o lojista é um desafio saber o que expor, o que trazer para a loja, o que escolher da fábrica para Uhum. trazer para a loja, o que expor e como expor, o que Aham. destacar, né? Exato. Então, esse é um grande desafio do posicionamento da mercadoria na loja, de uma Uhum. forma atraente, que continue Uhum. transportando o consumidor para o ambiente onde ele se sente à vontade, né? Aham. Com mais mercadoria à disposição, né? Então, Uhum. eu lembro assim que um desafio que a gente tinha, né, ele era que tinham peças altas, tinham peças que Sim. precisavam ficar em pé para serem visualizadas. Então, assim, muito importante toda essa expertise de varejo, né? De Sim. loja, de mobiliário, porque não é só, tudo bem, a gente estava até conversando outro dia sobre isso, né? Não, não, bota os móveis que depois eu boto a mercadoria, né? Aham. É E muito bem comum. assim, nem Não. todos os móveis acomodam todo tipo de mercadoria, não são favoráveis, Uhum. às vezes a iluminação é péssima, mata o Aham. produto, fica desconfortável, fica muito alto ou fica muito lá embaixo. Então, assim, é todo um quebra-cabeça mesmo. Por isso que é tão Total. importante, foi uma coisa muito legal no projeto que a gente fez juntas, que vocês queriam entender quais eram todos os produtos, vocês queriam medir para entender se as prateleiras. E foi Uhum. perfeito, assim, porque realmente, senão ia ter coisas que não iam nem encaixar, É que a gente né? No, definiu, na verdade, a localização do produto antes do projeto da loja estar pronta, né? A gente primeiro definiu onde iam os produtos, né? Quais eram as coleções que a gente ia expor, e daí baseado, né? Na verdade, tudo começou com o circuito que a gente fala jornada de compras. A gente queria entender por onde que a gente queria que o cliente passasse. Daí a gente definiu as coleções, o que, que ia ter em cada área, e daí que a gente foi para o expositor. Expositor, ou seja, o móvel em si foi a última coisa que a gente definiu, porque a nosso foco estava no produto o tempo todo, né? E daí eu me lembro que a gente fez aquelas prateleiras que eram retas, reguláveis, e tinha as prateleiras inclinadas também, que era a mesma prateleira que a gente virava do avesso. Virava de, aham, né? De avesso, tipo, ao contrário, né? Então ela ficava sim, reta no sentido, e se eu virasse a prateleira, ela ficava inclinada, que a gente fez um acessório ali diferente. Isso é uma sacada que vocês trouxeram da feira, que a gente humildemente acatou, porque eu achei que foi muito legal, mas que deu uma versatilidade muito bacana para a loja, assim. Então, eu acho que é tão importante isso, né, da gente sempre estar casando, né, a coleção, produto, consumidor, com arquitetura, para ficar essa sinergia, assim, tão tipo, que funcione, né, que você vê que aquilo ali sim. tem uma funcionalidade, né. E a gente está falando aqui todo no âmbito de indústria, né, Paula? Ou seja, a gente pensa numa grande empresa, numa indústria que está montando isso. Mas o que eu tenho sentido no mercado agora, fora até do que a gente já conversou, que eu tô divagando, que estou pensando aqui no que a gente está conversando, e eu tenho acompanhado, por conta agora da pandemia, muita gente está começando novos negócios. E eu percebi também um movimento muito grande de produtos mais artesanais. Existe, eu tenho uma amiga, por exemplo, que faz crochê, outra amiga que faz laço, outra faz caixa decorada. Então, tem várias profissionais que eu conheço que começaram a fazer a coisa meio que na brincadeira e a coisa foi crescendo porque tem um trabalho bacana. Daí, tipo, pegando esse conceito todo da indústria, que lógico, né, tem um tamanho muito maior de feira, de tipo de arquitetura, tudo mais complexo.
Mas trazendo isso para o público que está começando agora. Então, por exemplo, eu tenho ali um trabalho artesanal que é bem bacana e que eu percebo que não existe hoje essas coleções nessa linha do artesanato, ou da linha de uma empresa de menor escala, vamos dizer assim, alguém que tenha alguma coisa com costura, ou com uma linha, ou seja, que tem uma escala menor, que não está no nível industrial ainda, né? Não tem tantos produtos, o mix é menor. Que dica tu poderia dar para essas pessoas pequenas, né, que estão começando agora, dicas tipo, que elas poderiam aplicar diretamente no negócio, de como criar uma coleção, ainda que seja numa escala menor, com mix de produtos menores? Assim, que dica tu daria para essas pessoas que estão começando aí para montar uma nova coleção? Então, é importante elas conseguem mensurar aquilo que elas produzem e que tem dado certo, né? Uhum. Então, eu diria que para elas irem avançando timidamente, né? Como você falou, são empresas pequenas, também não podem se dar o luxo de gastar Sim. muito em matéria-prima e de repente fazer produtos que não vão ser tão assertivos junto ao cliente, né? Mas eu diria que a cada coleção inserir itens diferenciados daqueles que já são os campeões de venda, digamos assim, né? Uhum. Imagino que são pessoas ou empresas que já estão vendendo na internet, porque é a vitrine hoje em dia, é a loja hoje em dia para o pequeno produtor, seja de produtos de moda, vestuário ou alimentação, né? É a internet. Então, assim, muito importante ser uma página atraente. Entender que a tua página da internet vendendo produto não faz mal que o portfólio seja pequeno, não faz mal que seja pouco estilo, pouco diversificado. Mas o Instagram é a tua vitrine. Então, assim, cuidado com a iluminação, coloca detalhes da peça. Quanto mais informação tiver de técnica de produto, né, o tamanho do produto, o material que é usado, esse apelo de ser manual, de ser nacional, né, é muito importante. Então, assim... Exclusivo, né? Um produto exclusivo. Exclusivo. É um começo e é muito legal. Sabe que eu gosto de um versículo bíblico que fala que a gente não deve desprezar pequenos começos. E é isso mesmo. É um pequeno começo. É uma coleção que talvez tem 10 itens hoje em dia. Está vendendo bem, mas 10 itens eu quero crescer. Ótimo. Mas se aperfeiçoa naqueles 10, da forma como você está se vendendo, as fotografias que você está postando, o tipo do teu feed, né? Então, eu diria aí, dependendo da empresa, ela até consegue entrar em contato com uma empresa de porte um pouco maior e oferecer o seu produto em menor escala, né? Esse produto pode ser incorporado no portfólio de produtos da outra empresa, né? Uma coleção cápsula, alguma coisa que venha a agregar, né? Então, eu daria o conselho de continuar ir em frente e se aperfeiçoando. Eu vejo bastante pessoas que começaram a empreender na pandemia, e é muito legal, porque são muitos talentos que têm aflorado, né? Sim, total. Só que às vezes... E uma coisa que me chamou a atenção, desculpa, que eu me lembrei agora que tu falou outro dia no nosso almoço ali na segunda-feira, sobre a questão das fotos, né, Paula? Ou seja, você falou e reiterou, mas eu queria trazer a atenção porque além de ter uma coleção pequena, né, ter essa linha artesanal, eu acho que é bem bacana focar nessa questão de fotos. Uma dica que a Paola me falou, que às vezes as pessoas vão fazer a foto e usam aquela função no celular do foco seletivo, não usem para produto, gente. A Paola me deu a dica, achei bem bacana. Fazer uma foto bem, como você falou, iluminada, ambientada, com bastante luz, né, que fique bem nítido o produto, mas evitem utilizar aquele desfoque que tem normalmente quando é para pessoas, fica legal, mas para produto eu achei uma coisa tão singela que você falou para mim na segunda-feira, que a gente estava falando sobre produto, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que o que me incomodava às vezes era esse desfoque que a gente vê muito no Instagram, quando as pessoas vão publicar foto de produto, né, então, gente...
tira o modo desfoque, ele foco seletivo, faz a foto bonitinha. Se não tiver uma boa luz, nem que leva para a rua, leva para uma sacada, para um espaço que tenha bastante iluminação, para fazer uma foto legal aí para o teu Instagram. E hoje em dia, para Instagram, não precisa ter uma câmera tão potente, né? Então, as câmeras de hoje, elas já têm 14 mega, 10 mega, algumas muito mais, né? Então, realmente, é caprichar, tira toda interferência que tiver perto, né? Às vezes Exatamente. tem a foto do produto, mas tem outra coisa mais colorida do lado que chama mais atenção do que o produto, né? Então são coisas pequenas, assim, leva tempo, mas assim, fazem muita diferença, né? Legal. Gente, obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui. Já entrou vários amigos aqui. Tem gente falando assim que a Paola é show, profissional. A Rubia botou aqui. A Rubia tá rasgando mó cedo aqui. Maravilhosa, Rubia. Obrigada. Ela falou, Paola, profissional incrível. Eu concordo plenamente. Ela é maravilhosa. Ali, eu tô lendo e eu tô emocionada. Eu tô me sentindo porque eu sou convidada, eu tô muito comportada, mas eu vejo os nomes entrando, dá vontade de agradecer a cada um, né? Mas muito obrigada. É muito gostoso. Não, e assim, é um assunto tão relevante, Paula, e ninguém fala sobre isso, assim, sobre essa questão de como é que cria coleção, de como é que monta. E como eu falei para você, eu tô encontrando tanta gente bacana montando novos negócios aí na pandemia, que eu achei relevante. Lógico que tem a questão da indústria, dessa grande escala, né? Mas para ajudar as pessoas que também, às vezes, têm um pequeno negócio, tem uma loja, por exemplo, e tem que comprar os produtos para a loja, né? Uma loja multimarcas. De certa forma, ainda que não tenha um catálogo virtual ou físico ali, mas a curadoria de produtos que a pessoa tem, ou seja, os produtos que ela tem que escolher para expor numa loja dela multimarcas, é uma coleção, é uma linha que ela cria dentro da loja também, né? Sim, o trabalho de curadoria é muito importante. Exatamente. Ele, na verdade, é um desafio grande, porque a pessoa que está fazendo a curadoria, ela vai montar a história, ela vai montar uma história depois na loja dela. Então, ela está pegando um produto daqui, outro dali, e eles têm que fazer sentido juntos depois, né? Então, não necessariamente precisa ser o fornecedor. A pessoa que escolhe o lojista, ele tem esse desafio grande, assim, de desenvolver uma coleção. Pode não ter essa estrutura de fábrica, de departamento de produto, mas essa pessoa tem essa responsabilidade, né? Sim. E Paola, para a gente resumir, que a gente já está chegando no final da nossa live aqui, para resumir aqui para a gente, então, passa rápido, viu que eu falei para você que voa, é um bate-papo muito gostoso, né? Verdade, Li. Resume para a gente, então, aí, Paola, essa importância da criação da coleção aí, se você puder dar uma dica para quem está começando, ou quem está precisando de uma dica aí de uma profissional como você, né? Até faça o teu comercial, né? Agora que você está trabalhando como consultora nessa área, ou seja, as pessoas que de repente estão nos assistindo agora, né, ao vivo, ou depois vai ficar gravado aqui no IGTV também, se as pessoas tiverem interesse, por exemplo, que tipo de serviços que você poderia prestar aí dentro do seu trabalho, enfim, faz o teu comercial aí, que eu acho que o teu trabalho é tão relevante, ele é tão importante, né, para as empresas, e muita gente não conhece, assim, então eu achei importante te trazer, eu acho que seria legal tu contar um pouquinho pra gente aí, de como é que a gente... Não sei se travou para mais alguém, mas para mim... Opa, destravou. Desculpa, travou. Opa. Acho que até destravou e o fone voltou, que eu ouvi ele ali. Então, Li, resumindo, desculpa te cortar. Resumindo o que a gente conversou, né? Em primeiro lugar, a pessoa precisa, o lojista, né, precisa conhecer o seu cliente, conhecer o estilo de vida do seu cliente, o que ele preza na tua coleção, o que talvez ele está procurando em outro lugar que ele não está encontrando contigo, né? Os pontos fracos, os pontos fortes, a ampliação do portfólio, se ela é necessária, se existe a possibilidade fabril de ampliação ou logística, de repente, de trazer de outros lugares, né? Mas, assim, acima de tudo, eu creio que o importante é entender que as pessoas são únicas. Apesar delas fazerem parte de grupos que nós gostamos de pertencer, né?
As pessoas são únicas, elas têm histórias únicas, elas têm uma memória emocional única, né? Então, assim, quanto melhor a gente entender as pessoas, mais assertiva vai ser a questão do desenvolvimento, né? E você está criando algo para alguém. Uma coisa que eu acho uma delícia, assim, de trabalhar com produtos para casa é que você está alimentando sonhos, assim. Você está... A pessoa que, quando ela compra, vamos supor, produtos para mesa posta, ela está pensando no receber, ela está pensando no evento que ela vai ter, que ela vai reunir pessoas que ela ama, que é, né, a comida que vai ser servida. É um momento, a gente está vendendo, na verdade, não um produto, a gente está vendendo experiências, emoções, né? Sempre. A mesma coisa com cama, né? Você está vendendo um lençol que vai alegrar o quarto, que vai ser confortável, que vai trazer Acolher, alegria, né? Que vai acolher. Então, assim, acima de tudo, são emoções, são memórias que a gente está construindo, né? Então, acho que em tudo que a gente faz, né, é nisso que tem que ser pensado, que existem seres humanos com sentimentos por trás de cada compra, né? E eu acho que tem... Oi, desculpa ali, pode falar. Não, eu tava falando na hora que travou a tua internet um pouquinho, eu tava falando que agora você é consultora ali de desenvolvimento de coleções, né? E as pessoas que estão nos assistindo, que de repente não te conheciam, ou não conhecem, né, muito o teu trabalho, como é que elas podem entrar em contato com você através... Eu vou deixar depois também o teu Instagram ali na descrição do GTV, né? Então as pessoas podem entrar em contato com você pelo Instagram mesmo, vocês querem... tens algum outro meio de contato, enfim, faz o teu comercial aí. Não, pode entrar em contato com o Instagram. Bem tranquilo. Legal. Aí eu respondo. Legal. Tá bom? Ou seja, quem tiver interesse aí em desenvolver uma coleção, curadoria de coleções, né, de produtos, enfim, quiser criar algo diferenciado, eu super recomendo a Paola, ela é uma profissional espetacular. Eu tive uma experiência muito legal de trabalhar com ela através da Copa e Companhia, né, que a gente fez o projeto da loja, mas eu tive experiência de ver os catálogos, os produtos que ela trabalhou, que ela lançou, assim. Eu sou apaixonada porque eu comecei, na verdade, eu conheci a Paola através dos catálogos, porque eu comprava os produtos, eu era cliente, depois eu virei parceira arquiteta e hoje a gente é amiga, né? Então eu sou meio suspeita, mas eu comecei como cliente. E realmente é muito bacana o trabalho, assim, é um diferencial, acho que só para quem consegue realmente ter acesso ao produto e visualizar essa diferença, assim, é muito bacana, assim, eu recomendo muito. Então, convidei a Paola, muito obrigada, Paola, por participar aqui, pelo teu tempo, doar um pouquinho do teu tempo e teu conhecimento aqui pra gente. Nossa, Ali, eu que te agradeço. Essa é a minha primeira live, na verdade, sendo entrevistada. Eu estava muito nervosa. Eu já fiz 2 lives na igreja que eu frequento, com colegas, né? Mas, assim, de ser perguntada, foi a primeira vez, mas, assim, você me fez sentir muito à vontade, me deu todas as dicas, inclusive como fazer para deixar o telefone no modo silencioso, né? Silencioso. Não é o avião, é o silencioso. E um prazer muito grande, assim, trabalhar contigo, acompanhar o teu trabalho. Te desejo muito sucesso. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. E eu amei esse nosso tempo. Agradeço demais, demais por todos os amigos que eu vi passando assim na timeline, né? Familiares e amigos. Os amigos que puderem, façam um print aí e publiquem nos stories e marquem a gente aí pra gente remarcar. Façam os prints aí da live e divulguem a gente aí, pessoal. Muito legal. Paola, obrigada mais uma vez, gente. Vai ficar gravadinho aqui no GTV. Paola, uma honra, um privilégio. Te adoro, te admiro muito como pessoa, como profissional. Muito, muito, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora, que fiquei muito contente com a presença de todos. Eu também. Obrigada. Obrigada, Li. Um beijo a todos vocês. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.